noite, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sim? Então hoje nós vamos compartilhar aqui uma meditação ao que Deus tem trazido no meu coração. E eu fico muito feliz de estar aqui na cidade de Botucatu. Durante esse tempo, né, essas 2 semanas aqui com o DX Brasil, e é muito legal a gente poder fazer diferença nessa cidade. Eu agradeço ao Léo, a Monique, a todos vocês aqui da Your Global Mission, nome chique, né? Igual o DX Brasil. A gente agradece pela hospitalidade, por esse tempo que vocês estão nos proporcionando aqui com o ministério. Está feliz com Jesus? Amém? Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler só até o 16. E vamos ver o que Deus tem a tratar conosco nessa noite. Todos abriram? Diz lá Pedro, o apóstolo: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como santo é aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Que o Espírito Santo fale no teu coração. Mas eu queria compartilhar uma palavra com você. Na verdade, é algo que nós estamos vivendo nos últimos tempos como igreja no Brasil e talvez até no mundo. Nós temos passado por momentos em que, como igreja, nós estamos vivendo alguns percalços, né? Algumas coisas têm entrado no nosso meio, algumas ideologias, alguns pensamentos seculares, e a igreja tem sido atacada de certa forma, a ponto de alguns questionarem uma doutrina básica, que é a doutrina da santificação. Eu sei que talvez você já ouviu muito sobre isso, talvez você já ouviu falar muito sobre santificação. Só que o que eu acredito que Deus quer ministrar nos nossos corações, nas nossas vidas nesses dias, é talvez relembrar princípios básicos, coisas que nós já vivemos no passado, coisa que você que está me ouvindo aí do outro lado aí na internet já viveu e talvez não esteja praticando hoje. E o que eu queria começar falando, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, né? Ela escreve para a igreja de Cristo, e ela é uma carta muito atual, porque não só naquela época, mas hoje nós vivemos momentos em que nós precisamos entender esse processo da santificação. E quando a gente fala do processo da santificação, a gente, quando se converte, a gente entende que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente recebe esse princípio na nossa vida de separado, de santificados. E como cristãos verdadeiros, nós dizemos que nós somos salvos por Cristo Jesus e que nós somos santos, porque a partir de então o Espírito Santo habita dentro de nós e nós nos tornamos santos. Porém, além desse de se tornar santos, existe o processo contínuo de santificação. Eu costumo dizer que é o processo de melhoria contínua. Acho que a galera da ETED vai entender o que eu estou dizendo. É um processo que você adquire todos os dias melhorar, que todos os dias você tenta ou precisa melhorar, a ponto de chegar à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. E quando Pedro fala sobre esse processo de santificação, ele traz para a gente algumas dicas ou alguns pontos para nós caminharmos nessa santificação, alguns ensinamentos, eu poderia dizer. E no versículo 14 ele já deixa o primeiro ensinamento. Ele diz lá: sejam filhos obedientes e não voltem ao seu antigo modo de viver.
devemos nos afastar do nosso modo antigo de vida. Eu acho que esse é o primeira coisa que nós precisamos entender, que o processo de santificação requer das nossas vidas. Quando nos convertemos, tudo muda. 1 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo, ou seja, tudo se fez novo. Significa que nada, ou melhor, que nós não podemos retornar àquela velha vida, ou aquele tempo que nós vivíamos num tempo de pecado, de coisas que nos afastavam de Deus. Então Pedro diz assim, que nós precisamos perceber que essas antigas práticas não podem conviver conosco, mesmo que sejamos pressionados dia após dia a vivermos essas práticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece é isso: nós nos convertemos, nós estamos vivendo num mundo onde as pressões, o dia a dia, as coisas lá fora nos pressionam a vivermos a vida antiga. Eu gosto de exemplificar para os meninos da ETED que eu jogo futebol com um grupo em que é um grupo totalmente, que eu digo que um grupo não cristão, que quando a galera abre a boca assim, a gente pode dizer que é só abobrinha, né? E eu fico pensando assim, eu não posso me deixar me levar por esse tipo de comportamento, ou esse tipo de coisa que acontece naquele ambiente que eu vivo. Mesmo eu estando ali no meio, eu preciso ser separado. E o processo da santificação começa aí, que você precisa se afastar. E quando Pedro fala de se afastar, ele fala de obediência. Significa o quê? Que você está aqui no mundo, você vive no mundo, você vive com as coisas ao seu redor, com as coisas que acontecem de errado. Porém ele fala, você não pode voltar a esse modo, a viver esse modo de vida antiga. Um dia após o outro, nós precisamos progredir em santidade, andar passo a passo. Porque nós somos chamados para essa santificação. Nós entendemos que Deus nos chamou para isso. Então Pedro lhe dá essa orientação: olha, para você vencer esse processo, para você crescer nesse processo de santificação, primeira coisa, você precisa se afastar de uma vida antiga errada. Paulo fala, você não pode se amoldar no padrão que esse mundo está vivendo, Romanos 12:2. Você não pode viver nesse padrão. Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Então a gente precisa lembrar que as coisas que nós fazíamos antigamente, nós não podemos voltar a fazer. Nós temos uma nova vida, vivemos em novidade de vida. E a minha pergunta para você é: como está a sua vida? A minha pergunta é: o processo de santificação tem levado você para longe desse antigo modo de vida? Então fique atento para que essas pressões, para que o dia a dia, as amizades, as coisas que o mundo está te cercando, as coisas que as pessoas que estão te rodeando, ele não te leve a cometer coisas do antigo Adão, do antigo homem, para que você não volte atrás, para que você não retroceda. Então Pedro fala: sede obedientes, não volte ao seu antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam os desejos e viviam na sua própria ignorância. Também Pedro fala que o processo da santificação, ele precisa ser um processo em todas as áreas da nossa vida. Versículo 15 diz isso: agora porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pedro exorta: tornai-vos santos em todas as áreas da sua vida. Quais? Todas. Dinheiro? Sim. Relacionamento? Sim. Comportamento? Sim. Boca, palavra? Sim. Linguajar? Sim. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos santificar, nós precisamos viver esse processo de santificação. Então, se antes lá atrás eu falava palavrão, hoje eu não falo mais.
Se antes lá atrás eu cometi algum ato de imoralidade sexual, hoje eu não cometo mais. Se antes lá atrás eu cometi algum ato de furto, roubo, hoje eu não posso cometer mais. Se antes lá atrás eu cometi algum ato que prejudicava o meu corpo, hoje eu não posso cometer mais. Então todas as áreas da nossa vida precisam de santificação. Então Pedro no versículos 15 ele diz assim: agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Tudo que você faz precisa ter a chancela, o carimbo santo, e não só ser separado no nome, mas exercer o processo de melhoria contínua até chegar à perfeição, à estatura do varão perfeito. Pedro diz: viver no dia a dia como verdadeiros homens e mulheres que não conhecem a Deus, cometendo coisas que desagradam o Senhor, praticando atos imorais, ou até mesmo nos apresentando como santos, sei lá, no domingo, e durante a semana a gente faz aquela separação. Ele diz: não é um proceder de um cristão, não é o processo da santificação. Todas essas coisas que nós fazemos precisa ter a chancela, o carimbo de santificados. E ele continua dizendo que o terceiro princípio que nós precisamos aprender no processo da santificação está lá no versículo 15 e 16, que nós precisamos ver Deus como padrão, Jesus como padrão. Diz lá: agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou, pois as escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. É muito legal isso, porque Deus não pede aquilo que Ele não é. Você já leu a Bíblia toda? Você já leu alguma passagem, algum versículo, algum mandamento que Deus pede para você, que Jesus mostra para você e Ele não faz? Cristo é o nosso padrão. Então quando Ele fala de santidade, Ele está dizendo: Rogaciano, você precisa ser santo como eu sou santo. Você precisa mudar os seus conceitos como eu não peco. Você precisa andar em novidade de vida, porque eu sou santo e a minha vida é nova, ou sempre foi nova, irrepreensível, imaculada. E a dificuldade de nós entendermos essa passagem, esse versículo, ou principalmente essa passagem do Velho Testamento, que aqui ele está citando o Levítico, né? Sede santos como eu sou santo, é porque a gente pensa que nós não podemos chegar nisso, e a verdade é que nós podemos, gente. O problema é que eu e você, nós cometemos os nossos delitos porque nós queremos: não, Rogar, é o diabo que nos tenta e eu não consigo. Não é verdade. Não é verdade. Eu e você, nós fazemos coisas porque nós não olhamos para o modelo Jesus. Nós não olhamos para o padrão de santificação Jesus. Às vezes nós até nos espelhamos em pessoas. Eu queria ser como o Léo. O Léo é massa. E aí o Léo pisa na bola também. Não, eu quero ser como a Bia. Mas a Bia pisa na bola. E nós olhamos modelos seculares, olhamos modelos de pessoas e esquecemos que o padrão é Cristo. O padrão de santificação é Jesus. E aí quando a gente traz isso para as nossas vidas, traz para o nosso meio, a gente não consegue repetir esse versículo: sede santos porque eu sou santo. Por quê? Porque nós não vemos Deus como um padrão. Deus havia separado um povo santo, e agora Ele pede que esse povo se esforce para santificar-se cada vez mais. Vou te falar uma coisa: quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós recebemos, somos filhos,
somos salvos, isso é graça, e somos separados, mas o processo contínuo de santificação, isso depende de mim e de você. Você fala assim, não, Rogar, não é, Jesus já morreu na cruz, eu não preciso fazer nada. É verdade, mas Ele pede, e essa é a doutrina da santificação, Ele pede que nós nos aproximemos mais dEle. Ele pede que nos tornemos mais íntimos dEle. Ele pede que nos tornemos amigos dEle. E esse é um processo que depende de mim, porque Ele já fez lá na cruz do Calvário. Então Pedro fala aqui, olha, você precisa ser santo como eu sou santo. Pedro citando Levítico, porque o modelo, o padrão é Jesus. Então o processo da santificação, o processo de estarmos mais próximos de Jesus, nós temos que vê-lo Ele como modelo. Então Pedro traz nesses 3 versículos uma meditação aqui para a gente pensar, parar e pensar um pouquinho. Não existe nenhum outro, não existe ninguém em que nós possamos espelhar a não ser Cristo Jesus. A santificação. Hebreus fala que segui a paz com todos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus diz, o escritor de Hebreus fala sobre isso. E a minha pergunta para mim, a minha pergunta para você, estamos mais parecidos com Jesus hoje do que ontem? Estamos mais santos? E quando eu falo santo, gente, me entenda, não é você andar nas nuvens, não é isso. Estamos mais perto do Senhor hoje do que ontem? Esse é o processo. Essa é o meu desafio. É o meu alvo. E a minha pergunta a essa resposta é: eu devo estar, tenho que estar mais próximo, porque senão é sinal que eu preciso melhorar a minha caminhada de santificação. Eu preciso melhorar o meu processo de santificação. Existiram muitos homens na história da igreja, na história da humanidade, homens que nós chamamos de santos, e que pagaram preços, e que olharam para Jesus como modelo, como padrão, e que viveram uma vida exclusivamente para o Senhor, e que fizeram diferença por onde eles passaram. Quando nós estamos falando da doutrina da santificação, não é só porque nós queremos estar mais perto de Deus, também a salvação é graça, a santificação é a nossa escolha, mas a santificação, além de nos levar mais próximo de Deus, nos faz com que nós possamos, que a gente possa não só alcançar esse relacionamento, mas a gente pode fazer diferença. Se você ler a história da igreja, você vai ver tantos homens que andaram com Deus, que estiveram próximos do Senhor, que gastaram tempo com o Senhor, num processo de santificação, e esses homens foram diferença nas suas gerações. A Bíblia fala de Enoque, que andou com Deus. A Bíblia fala de Elias, que não viu a morte, foi trasladado. A Bíblia fala de Moisés, que ousou falar com Deus e dizer: Deus, Senhor Jeová, se o Senhor não andar conosco, não nos faça sair desse lugar, eu quero te ver. Ainda Deus fala assim: você não pode me ver, porque homem nenhum. A Bíblia fala de Paulo, que teve um entendimento da graça, ao apóstolo dos gentios, que entendeu que o evangelho não era só para os judeus, mas era para toda a raça humana. E esse homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, um entendimento tão grande, que quando escrevia as suas cartas, quando ele pregava nos lugares onde ele passava, coisas incríveis aconteciam. A Bíblia fala que os primeiros discípulos
tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a ponto de a sombra de Pedro curar pessoas. Processo de santificação, processo de relacionamento. E a questão aqui da santificação, ela exige de mim e de você que nós gastemos esse tempo. Eu preciso querer e agir como esses homens fizeram, como Paulo, como Pedro, como Enoque, que andou com Deus. Então aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Verifique aí, faça como é que fala? Uma autoanálise. Pensa aí um pouquinho, como é que está a sua vida? Como é que você tem andado? Como é que eu tenho andado? Verifique se há alguma área da sua vida que não está sendo atingida por esse processo de santificação. E busque esse modelo, que é o modelo de vida, de ser igual a Ele. Ele é o alvo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Passe a se tornar santo, santifique, sabe, hoje mesmo. Busque o relacionamento, busque estar mais próximo de Deus, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no seu dia a dia. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: o que tem diferente em você? Por que você fala diferente? Por que você se veste diferente? Por que você anda diferente? Porque o seu linguajar é diferente. Por que quando eu falo com você eu sinto uma paz? Esse é o processo de nós, quando nós conhecemos mais o Senhor. Eu quero finalizar com um versículo: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Esse é o nosso alvo. E esse processo de conhecer a Deus, de prosseguir conhecer a Deus, é o processo da santificação na minha vida, na sua vida. A palavra de hoje para a sua vida é: sede santo, porque Ele é santo. Deus abençoe a sua vida.